Olá pessoal, eu tenho recebido várias perguntas nos últimos meses e eu decidi fazer algo, vamos chamar de um pequeno projeto, ok? A intenção é publicar pelo menos uma vez por semana algum vídeo curto com as minhas observações, as minhas respostas e ideias com relação a essas perguntas que têm vindo a mim, ok? E para começar esse vídeo, eu queria discutir algo interessante, pelo menos para mim é interessante, que é com relação a forma de se estudar a Bíblia, ok? A pergunta que eu recebi, que eu quero compartilhar com vocês é: precisamos saber o hebraico e o grego para entender as Escrituras? Ok? Então essa é a pergunta e eu queria basicamente enfatizar duas coisas. Número 1, não há nada de errado olharmos o hebraico e o grego para entender o sentido das palavras. Ok? Então esse é o ponto número 1. Eu queria dar um exemplo para que nós possamos entender de forma prática como que a gente usa o hebraico e o grego para ajudar a entender o significado dos versos nas Escrituras, ok? O exemplo que eu trago é um exemplo talvez conhecido por muitos de nós, e ele vem do livro de Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 8, no capítulo 11 e no capítulo 12, existe uma palavrinha que eu queria compartilhar com vocês, que no inglês é traduzida como taken away, ou removido. A palavra taken away em inglês significa remover. Ok? Veja que nos três capítulos a palavra foi traduzida taken away. E eu digo ela foi traduzida porque quando nós olhamos no hebraico, na língua original, e você vê esse código que significa o código da palavra em hebraico, H7311, nós vemos que no capítulo 8 nós temos uma palavra em hebraico, mas no capítulo 11, veja que a palavra é diferente, é H5493. Então aqui nós já temos uma diferença entre o capítulo 8 e o capítulo 11. E no capítulo 12 é a mesma palavra do capítulo 11, H5493. Okay, isso é importante porque quando nós vemos o significado que essa palavra dá a cada um desses versos, muda completamente o sentido, especialmente no capítulo 8. Ok? E eu vou mostrar por quê. A palavra taken away em inglês significa remover. Ok? Remover. Só que aqui nós estamos falando de duas palavras em hebraico, H7311 e H5493. Essa palavra H7311, na verdade, não significa remover. Quando você vai no original, você vê que significa exaltar. Exaltar. A palavra H5493, sim, significa remover. Aí você pode perguntar, mas por que eles traduziram então, no capítulo 8, remover ao invés de exaltar? A minha sugestão é que sempre que nós vemos essa palavra taken away, ela está em conexão com uma outra palavrinha importante, que é o daily, ou contínuo em português. Então veja que aqui nós estamos em conexão também com o daily, e aqui também nós temos essa palavra em conexão com o daily. Então veja, talvez para o tradutor ele viu como essas palavras elas estão em direta conexão com a palavra daily, e notem que quando você olha no hebraico, H8548, H8548 e H8548 é a mesma palavra. Então, talvez fizeram essa conexão, ok?
Mas o ponto que nós temos que entender é que essa palavra aqui, ela significa exaltar. E nós vamos entender qual é a diferença ou por que isso é tão relevante nesse contexto aqui, ok? Bom, eu queria de forma rápida explicar para vocês o que o verso 8 está falando, ok? Aqui fala de um poder, ele ou he, que se exalta. Um poder que se exalta, se engrandece, ok? E esse poder, ele se engrandece a ponto de se engrandecer como príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Cristo. Como que ele, e nós, quando você olha o contexto do capítulo, você vai ver que ele é uma referência a Roma pagã. Como que Roma pagã se engrandece até o príncipe do exército? Roma pagã crucificou o príncipe do exército. Se engrandeceu ao ponto que nenhum outro império chegou de matar o próprio Filho de Deus. Ok? Então Roma pagã se engrandece a ponto de se engrandecer até o príncipe do exército. O poder político coloca ele na cruz, né? O poder religioso pede para crucificar a Cristo e o poder político consente e crucifica a Cristo. E aí fala que por ele, ou by him, Roma pagã, o sacrifício contínuo, ou contínuo, o paganismo, contínuo, para aqueles que já estudaram, sabe que o contínuo é o paganismo. A desolação do paganismo. By him, por Roma pagã, o paganismo, ele foi. Agora você responde. O que Roma pagã fez com o paganismo? Removeu o paganismo ou exaltou o paganismo? Então veja que é claro que Roma pagã exaltou o paganismo a um prisma que nenhum outro império tinha feito ainda. Ok? Então veja que essa palavra remover aqui, ela, na verdade, ela não encaixa no texto. Ok? Agora, quando você olha o capítulo 11 e o capítulo 12, você vê que aqui há uma conexão, sim, porque aqui está falando sobre a resistência pagã que foi removida. E aqui, mais uma vez, é um outro estudo à parte, mas aqui a resistência pagã, o daily, o paganismo, ele precisava ser removido para que, em 538, depois de Cristo, um outro poder assumisse o controle. E que poder era esse? Papado. Então a resistência pagã precisava ser removida para que em 538 o papado assumisse. Quanto tempo levou para que a resistência pagã fosse removida? Bom, nós sabemos, a profecia fala que levou 30 anos. Para que aqueles 3 chifres de Daniel capítulo 7 fossem arrancados, removidos. Os trogodos, os érulos e os vândalos. Os outros 7 chifres acabaram apoiando o papado e se converteram basicamente ao catolicismo. Ok? Então veja como que o entendimento do hebraico, nesse caso, a língua original, nos ajuda a entender melhor o que o verso se refere. Ok? Agora, ponto número 2. Quem foi o primeiro homem a compreender esses 2 poderes desoladores que a Bíblia fala? Talvez você não saiba, mas o primeiro homem que entendeu sobre o paganismo chamava-se, não sobre o paganismo, sobre o contínuo, sobre o daily, chamava-se William Miller.
William Miller foi o primeiro homem que compreendeu esses dois poderes desoladores que desolaram, perseguiram o povo de Deus. Miller foi o primeiro. E a minha pergunta é, como que Miller chegou a esse entendimento? Será que ele estudou grego e hebraico? Ele era erudito? Um teólogo? Não. Nós sabemos que não. E nós vamos mostrar que Miller, ele na verdade compreendeu esse assunto usando uma simples regra, um método que se encontra na Bíblia. Isaías capítulo 28 nos fala desse método. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Então notem aqui a palavra conhecimento. E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, o qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então veja que interessante. Quando se fala em doutrina, estabelecer doutrina, é muito importante que nós usemos o método correto. Quando nós falamos em estabelecer um conhecimento novo ou uma doutrina, nós precisamos usar o método correto. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é nós usarmos o método do texto prova. Ok? Texto prova. Qual que é o método do texto prova? O método do texto prova é você comparar as escrituras, ok? Buscar um tema e você compara os profetas. Então, basicamente, você está comparando a Bíblia. Deixar que a Bíblia busque ou dê o sentido daquele verso. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento. Em outras palavras, a Bíblia mesmo nos diz que os profetas, eles devem concordar. Eles concordam. Veja que a palavra concordam é a palavra concordância. Eles precisam concordar porque Deus não é um autor ou não é o autor de confusão. Ok? Então você compara o que a Bíblia, o que os profetas falam a respeito do assunto, e você junta todos eles, todas as testemunhas, e você chega num consenso ou numa conclusão. É assim que se estabelece a doutrina e o conhecimento. Foi assim que Miller estabeleceu as suas regras de interpretação. Na verdade, Miller ele usou uma concordância, mas a concordância que ele usou era a concordância Crudence. Não sei se é assim que se escreve. Vamos ver aqui. Eu acho que é Crudence. Concordância Crudence. E essa concordância, ela não possuía nem o hebraico, nem o grego. Não tinha o hebraico. O que ela tinha? Ela tinha basicamente as palavras em inglês. E basicamente a concordância Crudence faz o trabalho de um aplicativo de celular ou um eSword que você faz uma busca por palavras nas escrituras. Hoje é muito fácil você fazer
usar esse método do texto prova. Obviamente que nós não podemos deixar de lado o contexto do verso. Contexto é muito importante. Por quê? Porque símbolos têm mais de um significado. Símbolos têm mais de um significado. Por exemplo, o leão nas escrituras, ele pode ser um símbolo do leão da tribo de Judá, ele pode ser um símbolo de Israel, né? Ele pode ser um símbolo de Babilônia, ele pode ser um símbolo de Satanás. Então, depende do contexto. Contexto é muito importante quando nós usamos esse método do texto provado. Sem o contexto, esse método pode te levar a conclusões erradas. Ok? Então, é muito importante o contexto das escrituras. Lembrando também que parte dessa regra é nós entendermos que todos os profetas, de Moisés até João, todos os profetas, eles escreveram para os nossos dias, aqueles que vivem nos últimos dias desse mundo. Portanto, o que eles profetizaram também se aplica para nós. Hoje nós temos que entender esse significado para nós hoje. Ok? Então, para encerrar, eu gostaria de lembrar vocês que quem está engajado nesse trabalho não é os teólogos que conhecem o grego e o hebraico. Eles até podem fazer parte, mas a Bíblia diz que essa mensagem é dada por lábios gaguejantes. Quem são os lábios gaguejantes? São os leigos, ok? Por outra língua, pessoas estrangeiras de outra língua. É assim que Deus falará a esse povo. E essa mensagem é chamada o descanso ou o refrigério. E o que é o descanso ou o refrigério? Você pode olhar Jeremias 6,16, conecta o descanso às veredas antigas, e o grande conflito, página 611, conecta o refrigério à chuva serôdia. Ok? Espero ter ajudado vocês e espero que nós possamos continuar esse trabalho de publicar esses vídeos e que possa ser algo de bastante proveito para os amigos. Ok? Que Deus abençoe a todos. Obrigado.